a gente vai dar resolução naquela primeira atividade que foi enviada para vocês lá no portal, ok? A gente vai dar início com dilatação térmica, depois com transmissão de calor. Primeira, o comprimento de uma barra é de 30 centímetros a 0 graus Celsius. Qual será a variação de um aumento de comprimento ocorrido quando a temperatura se eleva para 100 graus Celsius? E letra B, qual o comprimento final? O coeficiente de dilatação do material é 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ora, a questão está falando de quê? Comprimento. Se é comprimento, dilatação linear. E, obviamente, o coeficiente é o alfa. Vamos lá. Qual será a variação de aumento do comprimento? ΔL. ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o seu coeficiente vezes a variação de temperatura. Comprimento inicial este, a questão já foi dada, foi 30. O seu coeficiente alfa, 25 vezes 10 a menos 6. E variação de temperatura, 100. Logo porque a inicial é 0, né? Mas a questão está falando se eleva, então se eleva já é a variação. Então, 30 vezes 25 vezes 100 dá exatamente 75.000. Vezes 10 elevado a menos 6. Se é 10 elevado a menos 6, vou ter que voltar quantas casas? 6 casas. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,075. Comprimento final, não é isso? O comprimento final. Se a variação do comprimento variou final menos inicial. Então, o comprimento final é o inicial mais a variação do comprimento. Então, comprimento final é igual ao inicial 30 e a sua variação 0,075. 30 mais 0,075, 30,0075. Ok? Próxima segunda questão. Uma barra apresenta a 10 graus Celsius um comprimento de 90, sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear 19 vezes 10 menos 6 graus Celsius a menos 1. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determina a dilatação ocorrida, que é justamente o ΔL, e o comprimento final. Ora, vocês estão observando que a questão também deu duas temperaturas, a inicial e a final. Então, a variação da temperatura, 20 menos 10, não é isso? Então, comprimento inicial 20, aliás, 90, porque variação do comprimento inicial vezes o seu coeficiente vezes variação de temperatura. Comprimento inicial 90, o seu coeficiente 19 vezes 10 menos 6 e a variação de temperatura que é 10, porque é 20 menos 10. Que dá exatamente 0,0171 metro. Não é isso? Porque o inicial é metro, então a terminação metro. Comprimento final é a variação do comprimento mais o inicial. O inicial 90 e a variação do comprimento 0,0171. 90 mais 0 dá 90, repete os demais. Então, falou de comprimento linear. Terceira, a área. Área. Se é área, já é a superficial. Então, a área de uma chapa quadrada varia de 0,14 centímetro quadrado quando submetida a uma variação de 100 graus Celsius na sua temperatura. Sendo a aresta do inicial, que é a área inicial, 10 centímetros quadrado, determine o coeficiente de dilatação linear, que é justamente o alfa. Então, falou de área superficial. Fórmula ΔA é igual a área inicial vezes o seu coeficiente beta vezes variação de temperatura. Que é a variação da área? 0,14. Porque está falando o quê? Varia. Então, variou. 0,14. Área inicial 10
a inicial 10. Tem beta? Não, porque no final das contas ele quer o inicial. Ele quer dilatação linear. Se ele quer dilatação linear, então tem que descobrir quem é a superficial, que é justamente o beta. Variação de temperatura, 100. Então aqui eu transformei, né, na notação científica. 0,14 ficou 14 vezes 10 a menos 2, né? Duas casas, uma, duas, direita, negativo. 10 vezes 100, 10 ao cubo, não é isso? Beta. Que beta é igual a 14 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 ao cubo. Então, aqui 14 é igual. Menos 2 com menos 3 é justamente o menos 5. Tá aqui. Então, encontramos beta. Então, para encontrar alfa, como que eu vou fazer? Se beta é igual a 2 vezes o alfa, então alfa é igual a beta dividido por 2. Alfa é igual. Quem é o beta? 14 vezes 10 a menos 5 sobre 2. 14 por 2, 7 vezes 10 elevado a menos 5. Unidade de medida dos coeficientes, graus Celsius a menos 1. Certo? Terceira. Segunda. Terceira. Já foi. A quinta, porque a quarta, se não me engano, é igual à segunda. Quinta. A dilatação térmica do sólido é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construção de pontes, prédios e estradas de ferro. Considera o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação, alfa, 11 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento? Então, de quanto aumentaria, quer dizer, a variação do comprimento que ele está querendo. Se a temperatura aumentasse para 40. Então, vocês estão observando também duas temperaturas, então tem que calcular a variação de temperatura. Então, ΔL é igual, o comprimento inicial será 30, o coeficiente de dilatação linear, 11 vezes 10 menos 6, e a variação de temperatura, 40 menos 10, que é justamente 30. Então, 30 vezes 11 vezes 30, não é isso? Dá 99 vezes 10. Aqui, eliminando os 0, 10 menos 4. Sexta. Uma barra de aço tem 10 graus Celsius, um comprimento de 5. Se aquecemos essa barra até que a sua temperatura seja 60 graus Celsius. Qual será o comprimento da barra? Então, novamente, falando de comprimento linear. Sendo que o coeficiente, ele deu que foi 12 vezes 10 a menos 6. Então, ΔL é comprimento inicial vezes o seu coeficiente alfa vezes variação de temperatura. Então, comprimento inicial, 5, o seu coeficiente, 12 vezes 10 menos 6, variação de temperatura, como apareceu duas temperaturas, 60 menos 10, que dá 50. Então, 50 vezes 12 vezes 5, 3.000. 3.000. 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10, né? 3.000 corresponde 3 vezes 10 elevado a 3. Então, 3 menos 6 dá menos 3 metros. Sétima. Uma chapa tem inicialmente área de ser 1.400 a 20 graus Celsius, sendo que o material de que é feita a chapa tem coeficiente de dilatação linear, 1,5 vezes 10 a menos 5. Calcule o coeficiente de dilatação superficial. Então, o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta,
não é isso? Beta. E a área da chapa, que é ΔA. Então, primeiramente, a gente tem que calcular ΔA. ΔA é a área inicial, ver seu coeficiente beta e variação de temperatura. Área inicial, 100.400. Coeficiente beta, 3.000, V10 elevado a menos 3.